Olá, boa noite. 12 de janeiro de 2016. Varginha, conquistas e desafios para um ano bissexto. O Jornal Cidade, edição especial, está no ar. Ocupando a posição de número 69 em nível nacional, segundo o índice Firjan, como uma das melhores cidades do país e ostentando também o 10º lugar como uma das cidades com melhor qualidade na saúde e o 3º lugar no sul de Minas como melhor cidade para se viver, Varginha entra em 2016 com muitos desafios. E a partir de agora, o Jornal Cidade tem uma edição especial. Convidamos o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Varginha, doutor Antônio Silva, para que pudesse participar desse encontro e falar sobre os desafios propostos para a cidade a partir de agora, já que é o último ano de mandato dele. E convidamos também para essa apresentação especial o jornalista Aguinaldo Montes. Boa noite ao prefeito, boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Euclides. Boa noite, Aguinaldo. É com muita alegria que estamos aqui participando dessa rodada de entrevistas. Além de ser uma alegria, é também um dever, porque dá aos prezados telespectadores, aqueles que nos prestigiam com a sua audiência, a oportunidade de conhecerem melhor o que vem acontecendo na Prefeitura e, ao mesmo tempo, também sobre as perspectivas para o ano de 2016. Então, Euclides, boa noite, prefeito. E boa noite você aí de casa que nos acompanha aqui pela TV Princesa. Antes de a gente começar a fazer essas perguntas para o prefeito, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a Todeskine, a gente está gravando aqui na infraestrutura, agradecer ao César e a Andréa que tão bem receberam a gente. E, claro, toda a equipe da TV Princesa que está por trás das câmeras fazendo isso acontecer. Prefeito, então, a minha primeira pergunta para o senhor é o seguinte, em relação ao perfil da sua administração. Esse é o seu 3º ano do mandato, 4º ano do mandato, na verdade, né, mas é o seu 3º mandato não consecutivo. Muitos elogiam a sua administração pelo seu perfil gerencial, que conseguiu manter as contas do município em dia, pagando funcionalismo. A gente vê outras cidades, até mesmo o governo do estado, não honrando com esses pagamentos, mas muitos também o criticam pela falta de correr atrás de recursos. Até alguns prefeitos brincam que ir a Brasília ou ir a Belo Horizonte com o pires na mão, buscar esses recursos. O que o senhor tem a falar a esse respeito? Bem, na verdade, desde que assumimos o município agora no nosso 3º mandato, nós encontramos uma situação realmente desafiadora. Ao assumirmos em 2013, nos deparamos com uma série de questões que complicaram de princípio já a administração municipal. Entre elas, eu citaria aqui uma dívida acima de 100 milhões de reais, dos quais já pagamos 34 milhões de reais em cash e que desfalcou bastante todo o nosso programa de obras e de governo. Essas dívidas eram com o quê? Qual que é o perfil dessa dívida, prefeito? Uma grande parte era uma dívida de 70 e poucos milhões, que vinha de 2009, de um parcelamento que a Prefeitura não honrou a respeito do Instituto de Previdência dos Servidores. Era uma recomposição do fundo previdenciário levada a efeito pelo cálculo atuarial e a Prefeitura ela não cumpriu e isso acumulou e quando assumimos tivemos todas as certidões, não tínhamos certidões negativas nem de débito, a CND do INSS e nem a CRP, que é da Previdência própria. Isso inviabilizava o recebimento de todos os recursos, mas essa é apenas uma das questões. Nós encontramos frota sucateada, a cidade estava numa situação realmente muito difícil, com muitos buracos, matagal para todo lado. Foi uma situação grave, nem combustível tínhamos. O Hospital Bom Pastor não tinha medicamentos, as unidades de saúde também, os seus estoques de medicamentos tinham se esgotado, porque o final da administração que me antecedeu realmente foi um final melancólico.
parou de pagar o ticket de alimentação dos servidores, durante 3, 4 meses os servidores não receberam o ticket, e quando assumimos, todos esses problemas estavam nos aguardando. Então, enfrentamos, com uma equipe determinada, uma equipe competente, dedicada. Eu acho que foi o primeiro desafio a vencer. Colocar a prefeitura funcionando, porque ela estava totalmente caótica. Essa é a grande verdade. Nós tínhamos uma frota de 154 veículos, máquinas, equipamentos, dos quais 110 em cima de cavaletes, danificados, sendo componentes furtados. Então, era uma situação terrível. Mas Deus foi muito generoso, nós conseguimos superar isso nos primeiros meses de mandato, colocar a prefeitura nos trilhos. Nós tínhamos já aí pela frente 12 obras inacabadas e abandonadas, fomos retomando essas obras. É o caso do Jardim Zoológico, que estava interditado, Memorial do ET, Melãozinho, lá o ginásio lá próximo ao Melão. Um projeto de reforma do trânsito estava impedido pela Justiça por denúncias de superfaturamento. Então, todas essas questões, a Escola do Fátima, a creche do Damasco, a Escola Sagrado Coração, unidades de saúde. Então, enfim, era um conjunto de 10 obras que estavam abandonadas, se deteriorando no tempo, com graves prejuízos para o município. Nós retomamos hoje todas essas obras, exceto o Melãozinho, que, lamentavelmente, por erros de projeto, por subdimensionamento de pilares e todo o projeto da estrutura metálica erroneamente elaborado, aquele projeto está perdido, tivemos que devolver os recursos para a Caixa Econômica Federal e hoje temos que colocar aquilo no chão, que vai custar mais de R$300 mil, segundo o orçamento que já temos em mãos. Prefeito, em relação à sua gestão, né? O senhor segue uma linha mais administrativa, não fica com o pires na mão, como o próprio Agnaldo estava lembrando? A escolha do secretário, o senhor pouco mexeu no seu secretariado, isso já é um planejamento administrativo mesmo? Veja bem, o secretariado, ele participou desde o início, diuturnamente, de enfrentar esses desafios nas suas respectivas áreas. Por exemplo, eu cito aqui como exemplo o meio ambiente. O meio ambiente, praticamente, não tivemos nenhum avanço até que assumiu o atual secretário, que está aí, conseguiu implementar o acordo com a Copasa para que ela assuma o aterro sanitário e o recupere. O aterro sanitário era uma das obras paradas, abandonadas há anos, nós retomamos, a Copasa já está com ele agora praticamente recuperado, já em condições de operar nos próximos meses, a coleta seletiva está muito avançada. Na questão dos parques, o Parque Novo Horizonte, o Parque Centenário, o Parque São Francisco, todas essas obras mereceram atenção do meio ambiente. A questão da agricultura, as estradas também rurais estavam em péssima situação, hoje estão recuperadas. E vai por aí afora, a questão do turismo, que foi o zoológico, que estava abandonado, interditado até por um TAC feito com a Advocacia Geral da União, e interditado pelo IBAMA, nós conseguimos reabri-lo para a população, é um trabalho da Secretaria de Turismo. Então, todas elas, a Secretaria de Indústria e Tecnologia avançou muito e temos aqui uma comemoração muito importante, que é a vinda para Varginha daquela área da Philips, que é a Philips Medical System, que vai trazer para Varginha a fábrica de equipamentos médicos de alta tecnologia. Empregos de qualidade também. Exatamente, empregos de qualidade com remuneração mais expressiva. Hoje Varginha vai exportar para o Brasil e para a América Latina tomógrafos, mamógrafos, equipamentos de ultrassonografia, equipamentos de ressonância magnética. Então, essas conquistas foram feitas em todos os setores. A Secretaria de Administração, ela revitalizou o centro de treinamento dos servidores, mantivemos as recomposições salariais todas em dia, rigorosamente dentro do possível, com muito sacrifício, evidentemente. Mas agora vamos responder objetivamente a sua pergunta com relação à busca de recursos. Hoje nós temos cerca de 17 obras em andamento que os recursos federais e estaduais estavam aí à disponibilidade da administração passada, mas que não foram aproveitados. Não sei se por desinteresse, por incompetência ou até por qualquer outra impossibilidade, que eu acredito que pela situação financeira que estava o município, ela não tinha como iniciar essas obras pela falta da contrapartida, porque os recursos federais não vêm de graça. Eles exigem do município uma contrapartida expressiva. A documentação em dia, né? E a documentação em dia. E nós conseguimos viabilizar esses recursos
renovando e revitalizando os convênios que estavam vencendo, e aí teríamos que devolver os recursos. Graças a Deus, salvamos todos eles. Hoje nós temos 8 unidades de saúde em andamento, temos 8 escolas em andamento, temos o centro de fisioterapia, todas essas obras e outras obras que a Prefeitura está tocando com recursos próprios, que é o campo lá, o estádio lá do bairro de Fátima, aquela travessia muito reivindicada pelos moradores daquela região, ligando Carvalho, Jardim Imperial ao São Sebastião. Então, todas essas obras são recursos que implicam recursos do município e recursos vinculados a entes federados estadual ou federal. Muito bem. Acontece que hoje nós não temos recursos onde buscar. O governo do estado não está pagando nem salário em dia. Então é perder tempo, ficar em Belo Horizonte, pagando diárias caras em hotéis e perdendo tempo. Lá não tem recurso absolutamente nenhum hoje disponível para municípios. Com relação ao federal, também é a mesma coisa. As contas federais estão com déficits bilionários. E não adianta prefeito ficar em Brasília atrás de dinheiro porque não consegue nada. Nós não estamos dando conta de usar os recursos que aqui estão, porque cada obra que nós conquistamos no governo federal ou no governo estadual, ela não é de graça. Ela tem uma contrapartida, o município tem que doar a área e, além disso, o que é mais grave, temos que operá-la. A UPA, por exemplo, foi construída com recursos do governo federal e do governo do estado e uma contrapartida do município, inclusive com doação da área. Veja bem, ela custou toda aquela estrutura R$3.500.000. Hoje, a UPA custa para o município quase R$1.500.000 por mês, dos quais o governo federal contribui com 500 mil para que justifique o atendimento regional que a UPA faz. Ela não atende apenas os munícipes de Varginha. Ela atende Monsenhor Paulo, ela atende Eloy Mendes, então ela atende as cidades do entorno. E para isso nós recebemos R$500 mil do governo federal. O resto é bancado com dinheiro exclusivamente do município. Então, em 3 meses, 4 meses, o que o município despendeu para manter a UPA foi maior do que o que se gastou na construção. Aí o caminho foi reengenharia dentro dessa perfil administrativo, então, né? Hoje é preciso ter muito cuidado na conquista de obras com esses recursos federais. Alguns deles, nós prefeitos, batizamos de cavalo de Troia. Você tem a obra e depois como operá-la? Eu tenho que colocar mobiliário, instalações, equipamentos e pessoal. Então, cada unidade de saúde dessas 8 que estamos construindo é um desafio enorme para o município depois que elas estiverem prontas. O problema não é construí-las. Isso até é relativamente simples. Você tem que licitar, contratar empreiteiro e depois fiscalizar a obra. Agora, o problema grave e desafiador é depois mantê-la funcionando, equipá-la com pessoal, com recursos humanos, com equipamentos que são caros, são equipamentos de tecnologia, e também todo o mobiliário. Então, esse é o desafio, como acontecerá também nas escolas que estamos concluindo. 8 escolas. Todas elas exigirão equipamentos, exigirão mobiliário e exigirão recursos humanos, professores, né, todo o pessoal de apoio, de atividades meio, que vão fazer funcionar essas unidades. Prefeito, o senhor acha mais eficaz, então, fazer a cidade funcionar, como o senhor bem diz, do que ficar trazendo obras mirabolantes e não terminar nada? Não, e hoje não consegue. Nós não temos recursos a nível federal disponibilizados para os municípios. Nós estamos com o Centro de Iniciação Esportiva lá no Santa Maria, que gastamos mais de R$200 mil só para adequar o terreno e está tudo parado. Nós não conseguimos viabilizar ainda o recurso, a licitação já foi concluída, já foi feita. Então, hoje, a liberação de recursos pelo governo federal, com essas tragédias que estão acontecendo por aí, Mariana, enchentes no Rio Grande do Sul e toda uma situação a nível nacional, e o governo com as contas aí, né, rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, exatamente pelas pedaladas fiscais, causadas por déficits orçamentários, para que ele pudesse pagar os compromissos sociais, teve que meter a mão no dinheiro da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES. Então, essa situação hoje não tem nada sobrando para os municípios. Então, é uma utopia quando fazem essa crítica que nós não corremos atrás. Corremos. Nós temos um departamento de captação de recursos que, diuturnamente, ele está ali na espreita de qualquer recurso que estiver disponível e que seja do interesse do município. Ok, prefeito, uma pausa.
Depois do intervalo, voltamos com essa edição especial do Jornal Cidade. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Jornal Cidade está de volta hoje numa edição especial Desafios para a Administração Pública Municipal. Para isso, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Varginha, doutor Antônio Silva, para fazer ponderações, considerações e perspectivas para esse ano, que é o último ano desse mandato dele, um ano também atípico eleitoral. Prefeito, gostaríamos de falar a respeito da Guarda Municipal. O senhor optou agora por um concurso público. A Guarda ela passou por 3 anos de uma situação complicada, sem poder atuar na sua totalidade. Por que a opção hoje, então, de mais um concurso público? Só complementar sua pergunta, Euclides, tinha-se feito a opção de contratar-se agentes municipais de trânsito, né? Por que o senhor decidiu mudar, deixar os agentes municipais de trânsito de lado e fazer o concurso para a Guarda Civil Municipal, prefeito? Veja bem, nós tivemos um percalço quando assumimos. A Guarda Municipal estava impedida de atuar em determinados setores, especificamente no trânsito, devido a uma liminar concedida pela Justiça, a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça. Houve uma representação que a Guarda estaria invadindo setores de competência da Polícia Militar. E, consequentemente, essa liminar acabou por inibir muito a atuação da Guarda, porque aí a Guarda teria que se voltar única e exclusivamente para aquela parte literal da Constituição, que é a guarda do patrimônio público. Isso tirava da Guarda uma série de prerrogativas necessárias e aguardadas pela população, porque no passado ela atuou no trânsito e com muita competência, com muita eficiência, mas diante dessa liminar nós ficamos privados dessa possibilidade. Como era um assunto pendente, nós, preocupados com a disciplina no trânsito, nós criamos o cargo de agente de trânsito também previsto na própria Constituição Federal. Criamos 30 cargos para agentes de trânsito, mas diante da situação financeira do município, tivemos a prudência necessária para não implementar de imediato o concurso para preenchimento dessas vagas de agentes de trânsito. Até porque, supletivamente, nós tínhamos e temos um convênio com a Polícia Militar. É natural que os agentes de trânsito, diretamente ligados à direção do município, teriam uma atuação mais efetiva, até porque a Polícia Militar tem as suas limitações a nível de contingente, de pessoal. Consequentemente, os agentes de trânsito atuariam complementando essa atuação da Polícia Militar e dando também uma melhor cobertura à área azul. Mas isso, nesse ínterim, foi revogada a liminar e a Guarda entrou para uma nova realidade. A partir daí, nós tentamos até, através da Câmara, extinguir 15 cargos de agentes de trânsito e ampliar o número de guardas municipais. Mas esse projeto não foi aprovado e o concurso que estamos fazendo hoje é para recompor o quadro original da Guarda, que é de 100 guardas municipais. Hoje a Guarda está com quantos? Hoje ela está com cerca de 85.
Então, há um déficit de 15 ou 17 guardas que nós vamos exatamente repor através desse concurso público. Prefeito, em relação à própria mudança do perfil no trânsito em Varginha, ocorreu nessa sua gestão. Não vai existir um prejuízo em relação a esse agente de trânsito, já tendo essa mudança? Olha, o agente de trânsito, ele agora ficou para um segundo momento. Porque quando nós vínhamos administrando com muitas dificuldades aquele quadro que, como eu já relatei aqui, nós assumimos em 2013, agora em 2015 nós fomos surpreendidos sobre essa crise econômica terrível que se abateu preponderantemente sobre os municípios brasileiros. Todos os municípios brasileiros estão vivendo uma situação de penúria. Então, isso exige do gestor uma prudência muito grande. E, aliás, no último ano de mandato, nós estamos também aí sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos que fechar redondinhas as nossas contas no final desse ano. Prefeito, sobre a Guarda Civil Municipal ainda, por que a Guarda, então, já não passa a atuar agora no trânsito da cidade? O que está sendo esperado? Agora ela não passa a atuar exatamente pela deficiência que ela está no seu número de guardas. Ela precisa completar, através desse concurso que estamos procurando agilizar, o seu contingente normal para que esses 15, 16 guardas possam voltar a atuar no trânsito. Enquanto isso, permanece o convênio com a Polícia Militar, que não é com as limitações que existem, mas ela está aí colaborando conosco, é uma parceira importante e temos feito, aliás, avançado muito. O comandante da Polícia Militar que está aí, o Coronel Hudson, é uma das suas metas fazer essa integração entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal e estamos caminhando muito bem, avançando muito nisso. Hoje há um excelente relacionamento entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, o que não aconteceu no passado e que acabou dando no que deu, uma intervenção da Justiça inibindo as ações da Guarda Municipal. Prefeito, mudando de assunto, Varginha hoje investe recursos públicos o dobro do que a lei exige no setor de saúde, por exemplo. São 8 obras em andamentos. Por que esse cuidado especial com a saúde? A saúde, ela apresenta uma equação difícil. Ela tem demandas crescentes e recursos escassos. Então, a nossa luta é correr atrás dessas demandas, procurar atendê-las da melhor maneira possível, dentro de um volume que esteja dentro da capacidade do município. E hoje, os recursos escassos, com queda de arrecadação, com inflação onerando terrivelmente os nossos custos, inclusive medicamentos foram altamente prejudicados pela alta do dólar. Muitos componentes são importados e isso causou um sobrepreço nos medicamentos que hoje adquirimos para as diversas unidades de saúde que temos, para os hospitais e para a UPA. Então, hoje temos esse ônus a mais. Daí, nós não temos conseguido conter os gastos da saúde dentro do limite mínimo constitucional, que é de 15%. Hoje nós estamos ultrapassando os 30% e, consequentemente, sacrificando todos os demais setores da administração municipal. Porque nós não temos só saúde. Nós temos educação, nós temos esportes, nós temos lazer, nós temos que nos preocupar com a questão turística, com o meio ambiente, com a agricultura, com a parte de obras, que é a manutenção da nossa cidade, capina, coleta de lixo, limpeza urbana, manutenção das vias públicas. Eu até brinco que nesse período de chuva, quando há uma chuva torrencial, é como se eu jogasse uma bomba na cidade. Ela abre no asfalto, que tem hoje das vias públicas de Varginha, mais de 60% das nossas vias pavimentadas vencidas, né? Com prazo de validade vencido, asfalto todo trincado. Quando há uma chuva torrencial, ela abre buracos na cidade inteira. E nós não temos uma super equipe capaz de resolver isso em um dia, em uma semana e em um mês. Nós, diuturnamente, diariamente, estamos correndo atrás dos buracos nesse período de chuva. Mas é justo, né, que as pessoas reclamem, mas é preciso também que tenham essa informação, que as chuvas num asfalto tão velho como temos aí em muitas vias de Varginha, agora mesmo eu passava ali no Santa Luísa, ainda me lembrei que em 1977 eu administrei parte daquela pavimentação, eu trabalhava na empresa e fiquei responsável
por dar andamento. Isso tem 40 anos. Ora, depois disso não houve um recapeamento. Esse que fizemos na Princesa do Sul agora, na Francisco Navarra, na Benjamin Constant, na Major Venâncio, na Doutor Modena, esse recapeamento eu fiz no centro todo de Varginha na minha primeira gestão há mais de 20 anos. Então isso é um desafio que enfrentamos agora na chuva. Então a saúde hoje é o foco nosso de gestão, mas é uma situação ali que nós não temos como contê-la, até porque dentro dos gastos normais, das demandas crescentes, são pessoas que precisam do atendimento, são pessoas que precisam de um exame especializado, uma cirurgia, às vezes eletiva, às vezes emergencial. A UPA atende cerca de 400 pessoas por dia. Um atendimento regional. Né? Um atendimento enorme. O regional a mesma coisa. O Bom Pastor são outras centenas. A oncologia atende pessoas aí da região toda. Então isso tudo sobrecarrega a saúde varginhense. E como que a prefeitura tem lidado com a judicialização da saúde? Porque as pessoas entram com processo, muitas vezes com procedimentos caros. Como que isso tem impactado nas contas do município? Olha, até cabe aqui, não é uma frase de brincadeira, mas que ela é muito séria. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A justiça manda e a prefeitura tem que cumprir e tem que obedecer. E hoje nós temos aí uma situação de dietas que são receitadas, que são recomendadas, caríssimas. Nós temos casos aqui de dietas importadas da Alemanha. Ora, tem pessoas que pegam leite que custa R$40 a lata. Preço em dólar, né? Evidentemente, tudo preço em dólar. E a judicialização, ela não é o problema mais sério da saúde. Eu diria que é um problema pontual. Ela não posso aqui levar para a população uma informação de que a judicialização leva a saúde à falência. Não é verdade. O que leva a saúde à falência, e aí eu volto para os hospitais, é a remuneração aviltante que o SUS paga. O SUS hoje, ele paga uma remuneração que não condiz com a importância e com o valor real do serviço. Vejam bem, anualmente nós repassamos, nesses 3 anos, para o Hospital Bom Pastor, R$10 milhões por ano. Por quê? Porque o Hospital Bom Pastor atende unicamente pelo SUS. Esses 10 milhões, matematicamente, significam o prejuízo que o hospital toma pelos serviços que ele presta e é remunerado pelo SUS. Trabalhando no vermelho. Então, a gente trabalha no vermelho. O hospital regional, a mesma coisa. O hospital regional ainda tem algumas alternativas de atendimento particular, de atendimento de planos de saúde, que o Hospital Bom Pastor está privado de fazer. Ele está impedido, até por razões aí que foram impostas pelo Ministério Público. O Hospital Bom Pastor não atende cliente particular, só atende SUS, 10 milhões por ano de prejuízo pela aviltante remuneração do SUS. A UPA, a mesma coisa. Então, essa questão hoje da saúde são esses prejuízos que acabam por chegar a um quadro que exige do município 30% das suas receitas só para a saúde. Prefeito, e somado a tudo isso, a epidemia de dengue, que assola todo o país, e Varginha não é diferente, né? Saímos de uma situação do ano passado, né, de 2014 para 2015, de 71 casos para mais de 800, mais de 1000%, né? Somado isso também a questão do meio ambiente com coleta seletiva, como que o senhor está pretendendo equacionar essa questão, um desafio já para esse ano? Olha, na verdade, nós tivemos uma posição bastante confortável em relação à dengue até, eu diria, este ano. Este ano as coisas, né, recrudesceram, aumentaram muito as notificações, como você disse, isso é verdade, mas mesmo assim, sem qualquer acomodação, Varginha ainda se situa numa situação privilegiada dentro do contexto estadual e brasileiro. Né? Nós estamos ainda numa boa posição, mas é uma guerra desigual. É uma guerra que depende da participação de todos, do envolvimento de todos. E aí tem um problema de meio ambiente grave. Na cidade, nós não temos os predadores naturais. O mosquito aqui, eu diria, uma expressão de gíria, deita e rola. Porque você não tem, né? Não tem as teias de aranha que tem lá no mato para segurar os mosquitinhos. Você não tem um criatório dos peixinhos que comem as larvas. E os lugares aonde se reproduzem são os mais diversos.
numa casca de ovo você pode ter a reprodução do mosquito da dengue. Então, eu acho que a guerra hoje contra a dengue é realmente a bola da vez. É uma prioridade de todos os municípios e Varginha está engajada nessa luta, né, de corpo e alma, estamos com muita responsabilidade, estamos agora aumentando a nossa equipe de capina, temos feito os mutirões, né, de limpeza nos bairros e tudo isso é uma preocupação. A dengue é uma guerra desigual no Brasil. Eu acho que ainda os meios que temos não são suficientes para vencer essa batalha. Ok, prefeito, uma pausa. Depois do intervalo, voltamos com essa edição especial do Jornal Cidade. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. O Jornal Cidade está de volta nessa edição especial para 2016 e convidamos o chefe do Executivo, Dr. Antônio Silva, prefeito municipal de Varginha, para que possa fazer as suas perspectivas neste ano, um ano atípico, um ano eleitoral. Prefeito, em relação a aterro sanitário, logo há pouco, antes a gente estava falando de saúde, como que ficou essa situação? Era um contrato com a Copasa, me parece que ela já passou para uma terceirizadora. Como que é o funcionamento do aterro específico para Varginha? Sai esse ano? O aterro sanitário, como já tive a oportunidade de dizer aqui, era uma obra que estava abandonada. Ela foi muito depredada, muito deteriorada, mas depois de um ano nós conseguimos aprovar na Câmara a lei que nos autorizou a firmar o convênio com o Estado de Minas Gerais, cujo executor seria a Copasa. Então, a Copasa, ela está trabalhando, ela já trabalhou bastante na recuperação do aterro, e ele hoje já está praticamente concluída essa obra. Nós temos uma reunião agora com a Copasa esta semana, com a diretoria dela, que virá a Varginha, e nos trará boas notícias a respeito da implementação, da operacionalidade do aterro, que é uma prioridade enorme na área de meio ambiente. O que falta lá, prefeito? Olha, não, lá falta a questão das mantas que foram danificadas, mas isso tudo já foi resolvido pela Copasa, a parte de energia elétrica, de alimentação de energia, está tudo resolvido. Então, eu acho que dentro de, seguramente aí, acho que até no primeiro semestre desse ano, nós estaríamos com o aterro sanitário já operando e já começando a extinção do aterro controlado, para não dizer lixão. Não é? Que, na verdade, é um lixão coberto de terra diariamente, isso dá uma mão de obra enorme, dá gastos e não é um bom serviço. Então, a Copasa, ela vai realmente ter como uma instituição credenciada, que não é uma empresa de alta credibilidade, trabalha conosco aqui há mais de 30 anos, e é evidente, se tem know-how para administrar a água, muito mais para administrar o lixo. Né? E a Prefeitura se preparou para isso na aquisição dos caminhões para coleta de lixo Isso, também, não é? Nós temos hoje uma frota nova de caminhões. Aliás, foram recursos que conseguimos, né, através do governo do Estado, num financiamento bem favorecido, e renovamos toda a nossa frota de caminhões e de máquinas industriais da Prefeitura. Então, a coleta hoje é toda feita pela Prefeitura? Toda feita não é mais pela terceirizada. Prefeitura. Extinguimos os contratos de locação e hoje é a Prefeitura que faz. Então, o aterro tem perspectivas, eu diria, para o primeiro semestre. Prefeito, em relação à Copasa, ainda foi renovado o contrato da Copasa para o tratamento de água. O senhor acha que é a maneira mais prática para o município, ao invés de passar esse contrato para uma outra? Nós estamos num processo de renovação. Depois de uma longa tramitação na Câmara Municipal, foi aprovado o projeto que nos autoriza a renovar esse contrato com a Copasa por mais 20 anos. Nós teremos nessa reunião com a diretoria da Copasa, a agenda principal é a discussão desse contrato,
Então, vamos ver se acertamos com ela, se ela vai concordar com esse prazo de 20 anos, porque ela tem, parece que, um padrão de 30 anos, que era o contrato que vigia aqui até então. Então, nós esperamos que agora, nessa reunião, que deve acontecer nos próximos dias, sejam acertadas todas as questões e realmente garantida a renovação desse contrato. E a prefeitura sozinha não conseguiria manter esse serviço, né? Não, absolutamente. Isso é uma utopia. A prefeitura, gente, olha, a área pública, você estaria sujeito a injunções políticas de toda ordem. Então, o modelo de administração pública não pode competir com a eficiência da empresa, a não ser que seja mudado esse modelo. Hoje a gestão pública tem uma série de fatores que inibem, que dificultam, que não dão agilidade nas decisões. Você decide muitas vezes e as coisas nem acontecem. Você emperra nas licitações, emperra nas contratações, emperra na execução do contrato. Então, a Copasa, a par de ser uma companhia que tem participação do governo, mas ela tem um modelo empresarial. Então, ela tem um modelo de eficiência, um modelo de resultados. Prefeito, mas muita gente questiona em relação ao preço. Vai ser renegociado isso nesse novo contrato? A questão do preço, qualquer coisa que tenha tarifa, sempre o preço é o alvo da insatisfação, é o alvo da discussão. Agora, é preciso que se analise que as coisas têm custos. E a Copasa, pelo fato de ser uma empresa estatal, ela tem a vantagem de que os preços são controlados pelo governo. Ele tem uma agência especializada que cuida desses preços. Então, o preço da Copasa, a par de ser uma empresa, ele tem um componente político. Então, ela não pode exorbitar nessa cobrança. Diferente de uma empresa, se você contrata uma empresa terceirizada para administrar situações, serviços estratégicos, como é a água, como é o lixo, o que acontece? Nós vimos aí há pouco tempo em Pouso Alegre uma empresa abandonando o serviço. Se você não acerta o preço com ela, ela vai embora e te larga do dia para a noite. E depois? Não é verdade? Nós temos exemplos aí de empreiteiras abandonando obras importantes. Não é? Foi o caso que eu peguei várias obras abandonadas. Mas a prefeitura teria como uma espécie de controle aí para que o preço não possa ser exagerado em determinado momento? A prefeitura tem sim, ela tem um controle, mas ela está subordinada a essa agência. Como nós temos hoje a ANEEL, temos uma série de agências nacionais que regulam o preço das tarifas, do custo da telefonia, custo da energia elétrica, o custo aí nas rodovias, os pedágios. Tudo isso são serviços públicos terceirizados que têm a sua regulação de preços oficialmente controlada. Então, é evidente que para tudo pode ser discutido, se não amigavelmente, judicialmente. Então, a prefeitura tem força para discutir isso. Mas é preciso que tenhamos argumentos e não apenas uma insatisfação, porque eu acho, o achismo aí não funciona. Aí tem que ser, para que eu leve uma cobrança de uma tarifa que eu considero exagerada à justiça, eu tenho que levar argumentos. Parâmetro, né? Argumentos que mostrem que o custo está muito menor, que o lucro está exagerado, que há um ganho ali exorbitante, que está explorando as pessoas. Prefeito, mudando de assunto, uma pasta também que é importantíssima para o município e que também leva grande parte dos recursos, mais de 100 milhões de reais, o setor de educação. Nesses 3 anos aí foram várias reformas nas escolas e também dentro da filosofia de trabalho. A instituição do Prêmio Marina Prado de Castro, que perfil que o senhor está configurando e por que esse investimento, esse cuidado? Olha, há muito tempo que a gente ouve nos discursos políticos que a educação é a salvação do Brasil. Só que muita coisa fica só no discurso, depois não acontecem. E nós temos hoje um compromisso com a educação altamente inovador e uma meta muito ambiciosa, que é transformar a educação municipal de Varginha numa referência para Minas e para o Brasil. E estamos perseguindo essa meta desde que assumimos. Qual foi a primeira inovação que fizemos quando assumimos? Foi escolher a secretária municipal de educação, condição que nós impusemos no nosso programa de governo, que fosse da área,
que fosse do setor da educação municipal. Funcionária de carreira, Uma funcionária de carreira. E inovamos mais. Fizemos uma eleição para escolher essa secretária. E hoje ela, que também, com muita competência, escolheu uma equipe maravilhosa que temos hoje, dirigindo a educação. E hoje nós temos uma equipe de professores e todo o pessoal da educação altamente motivado, comprometido, consciente dessa responsabilidade que a educação significa para o nosso Brasil, que está precisando de uma revolução de valores. É uma revolução que unicamente pode ser feita pela educação. Eu digo hoje que o Brasil, a sociedade brasileira, está carecendo de valores como o respeito, a vergonha na cara e a educação. Então, todo esse quadro lamentável que estamos assistindo hoje no nosso país, que nos envergonha até no concerto das nações, uma das causas é a educação, sem dúvida. Nós temos hoje uma carência de valores cívicos, de comprometimento, de valor, de amor à nossa pátria. Eu vejo, por exemplo, uma coisa que eu invejo nos Estados Unidos. Você vê que lá, até nos filmes, você percebe que as mesas das empresas, a bandeirinha americana está lá. Há um verdadeiro culto, não é? À pátria, né? Um verdadeiro culto à pátria. E nós precisamos desenvolver isso. E cultivar a nossa pátria, respeitá-la, significa, acima de tudo, não compactuar com a corrupção. Essa vergonha nacional. Os desafios continuam, as vagas nas creches, as pessoas têm ligado para a gente, falando, vai ampliar? A educação é uma dessas alavancas. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós pegamos a nossa Secretaria da Educação com problemas também. Ela não fugiu daquele quadro, né, de dificuldades que assumimos. As escolas não passaram pela manutenção adequada. O que aconteceu? Qual foi a consequência dessa falta de manutenção? Tivemos que reformar as escolas. Reformas pesadas. Já inauguramos 5 ou 6 reformas. Nós hoje estamos construindo, como já foi dito aqui, 8 escolas, que teremos que equipar e funcionar. Nós fizemos a implantação do terço, que as professoras hoje, 1/3 da sua jornada de trabalho, 1/3 remunerado dessa jornada, elas estão liberadas da sala de aula para se dedicarem a pesquisas, a capacitação, a um melhor planejamento das suas aulas. É uma conquista muito grande. E o piso também foi adequado, que custou. Né, cumprimos rigorosamente o piso nacional, não temos esse problema em Varginha. As nossas escolas estão muito bem hoje cuidadas, todas elas, estamos procurando reformar todas. E as professoras, instituímos cursos de capacitação, convênios com a UFLA, não é? E uma série de convênios com o próprio Estado de Minas Gerais. Então, nós estamos realmente comprometidos em transformar a educação de Varginha municipal numa referência para Minas e para o Brasil. E não vamos desistir desse objetivo e dessa meta. Prefeito, antes de irmos ao intervalo, 2 questões de vagas nas creches e o próprio fechamento do SESU. Isso inviabiliza também algum caminho? Olha, as vagas nas creches nós estamos atendendo dentro de um cronograma que foi estabelecido pelo governo federal. Estamos até, eu diria, um pouco mais avançados, é um cronograma mais amplo que vai para 2020 ou 2000 e alguma coisa. Então, nós estamos muito bem dentro disso. Agora, é natural que a Prefeitura vem administrando essa deficiência de vagas há muito tempo. Hoje, nós estamos com creches sendo construídas no Estrela, no Damasco, no Cruzeiro do Sul, no Carvalhos, no Novo Tempo, lá no Sagrado Coração. Todas essas são escolas de educação infantil. Só aí tem 5. Estamos construindo uma escola de 12 salas no Fátima. Já estamos com a licitação em fase final para início das obras de construção de uma escola igual à do Fátima, de 12 salas, lá no Carvalhos, para atender toda aquela comunidade, Novo Tempo, Cruzeiro do Sul e Carvalhos. É uma escola que vai ficar linda, num local maravilhoso, com uma paisagem extraordinária. Não é? Então, eu acho que a educação caminha bem. Nós instituímos o ano passado, temos uma lei hoje, que quando há uma folga no Fundeb, nós transformamos essa folga num retorno para os professores, fizemos um ineditismo, uma inovação em 2014,
não é, com aquele prêmio que nós instituímos e que demos... O ano passado um não prêmio deu. financeiro, né? O ano passado não final teve de como. 2014. Este ano de 2015, nós não pudemos, diante da situação que a Prefeitura foi não é, aí vítima de um sobressalto enorme, de uma surpresa extremamente desagradável, que foi esse default na economia brasileira. Menos faturamento, queda de arrecadação e inflação de todos os nossos custos, combustível, energia elétrica, como eu disse aqui já, custo de medicamentos. Então isso não... E o Fundeb teve uma queda enorme. E com essa queda não teve a folga esse ano para fazermos essa devolução Prefeito, para os professores. O SESU, o fechamento, há um prejuízo com isso? Olha, o SESU não é um fechamento, o SESU é uma imposição legal. O município não pode se dar ao luxo de manter ensino médio. Isso é responsabilidade do Estado. O município só pode avançar em áreas que não sejam o ensino fundamental e infantil quando ele tiver cumprido todas as suas obrigações com essas áreas. E não cumpriu ainda, porque nós estamos precisando de vagas em creche, como já foi dito aqui. Então é proibido por lei o município investir no ensino médio. E o SESU era ensino médio. Não tinha sentido o município manter aquilo, até não é pela economia financeira, é pela impossibilidade legal. Ok, prefeito, uma pausa por gentileza. Nós vamos para o intervalo, já voltamos. Pode confiar, aqui na Prefeitura de Varginha seu IPTU é bem aplicado. Nossa UPA é referência em atendimento de qualidade. Escolas e creches em construção e professores capacitados. Moradia própria para quem sempre sonhou. Trânsito organizado e melhoria da iluminação de toda a cidade. Reforma e manutenção de quadras. Pague em dia, você colabora e faz Varginha crescer. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente. Estamos de volta com o Jornal Cidade, edição especial. Convidamos o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Varginha, doutor Antônio Silva, para fazer as suas considerações, perspectivas para o ano de 2016, o ano de último mandato dele, um ano atípico também, eleitoral. E, prefeito, falando sobre questão de cultura, né? Muito impregnada aí na nossa mineiridade, vamos dizer assim, a própria transformação que a Fundação Cultural recebeu durante esse período. O senhor está satisfeito com esse caminho? Era isso mesmo, a criação de um corredor cultural? Como que o senhor vê o setor de cultura? Olha, eu estou bastante gratificado com o trabalho que toda a equipe da Fundação Cultural tem realizado. É realmente uma inovação, foi uma demonstração da valorização às atividades culturais do nosso município, avançamos em vários setores, inovamos muito. Aliás, a inovação era uma dos motes da nossa campanha eleitoral e eu tenho procurado, né, corresponder a esse compromisso. E através da Fundação Cultural, melhor do que todos os outros setores, ela mostrou a que veio. Eu acho que todos os acontecimentos, todos os eventos realizados pela Fundação Cultural foram eventos inovadores, foram eventos que resgataram atividades culturais que estavam esquecidas. Então, nós podemos citar aqui a estação ferroviária. Realmente, agora, ela foi totalmente recuperada, tem hoje uma apresentação, e nas obras ainda estão no finalmente, ainda há algumas coisas a serem adequadas ali, naquela obra maravilhosa que foi o corredor cultural, não é? A questão do artesanato, da economia criativa, a questão da feira literária, são coisas que realmente mostraram uma nova cara à cultura vargiense, a valorização dos conselhos deliberativos, do conselho, não é, do CODEPAC, do próprio conselho deliberativo da Fundação Cultural, a questão do Teatro Capitólio, que já foi palco agora de grandes eventos, e a sua reforma, que nós concluímos, a questão do palco, não é, a questão do telhado, que quando assumimos teve aquela chuva e que o telhado caiu um pedaço.
inviabilizou o funcionamento, a questão do uso do foyer do Teatro Capitólio. Então, eu acho que o museu, a fundação efetiva da Casa da Cultura, né, com a transferência do museu para lá, agora nós tivemos a questão do Natal, a Cidade Natalina, que teve a participação não direta da Fundação Cultural, que ali foi mais do CDCA, da ACIV, mas a Fundação Cultural se integrou com as suas atividades, com a feira, com a feira do artesanato, ali naquele espaço, e resgatou um espaço novo para essas atividades. Eu diria, descongestionando o centro, porque os eventos ali na Concha Acústica causam um prejuízo ao trânsito enorme. Então, essa mudança de local, ela teve esse ganho indiscutível. Então, a Fundação Cultural foi uma revolução cultural, graças à direção do professor Francisco Graça Moura, que eu quero aproveitar para homenageá-lo nesse local, mas, acima de tudo, por essa equipe maravilhosa, inclusive da TV Princesa, né, que participou ativamente da divulgação dessa cultura e dos eventos importantes da nossa cidade, da Rádio Melodia, né, todo um contexto que compõe a Fundação Cultural. Prefeito, em relação ao corredor cultural, é um primeiro passo para a revitalização ali do centro da cidade também? A revitalização do centro é um outro projeto que agora, no ano de 2015, como eu disse, foi um ano terrível financeiro. Então tivemos que abortar, eu diria, mais de 10 obras. E dedicar-se prioritariamente ao funcionamento da cidade e à execução das obras que já estavam iniciadas. Então, não podemos nos aventurar a iniciar a obra de revitalização do centro. Temos um projeto pronto, estamos empenhados e conscientes da sua importância para Varginha, mas vai depender agora de como vai se comportar a economia e, consequentemente, como vai se comportar a arrecadação. Para esse ano, difícil. Não diria impossível, não diria impossível. Nós teremos que levar a nossa administração agora com um cabresto curto, desde janeiro, e é o que estamos fazendo. Um planejamento financeiro e orçamentário rigorosíssimo para não incorrermos naquilo que o Brasil, a União, através da presidente, incorreu. Não é? Aqui eu não tenho onde dar pedalada, não. Aqui eu não tenho onde tirar dinheiro. Aqui, se eu não tiver caixa, eu não pago os compromissos da Prefeitura. Prefeito, falando em investimentos, então, futuro de aparelhos públicos, como a própria TV Princesa, a Rádio Melodia, com mais de 20 anos de existência aqui em nossa cidade, e são aparelhos públicos importantes até por força de lei, pela transparência. Quais são as perspectivas? O senhor consegue ainda investir, transformar, por exemplo, TV Princesa, todo esse processo digital já? Olha, nós estamos trabalhando nisso, mas é o que eu disse, esse ano é um ano que eu diria para voltar-se às atividades essenciais. Começam pela saúde, começam pela manutenção da cidade, começam pela educação e as atividades de esporte, que nós tivemos aí um ganho enorme na Secretaria de Esportes do município, na CEMEL. Nós temos lá uma equipe que está fazendo um trabalho maravilhoso, conquistando títulos, levando o nome de Varginha aos mais diversos rincões do Brasil. Então, eu vejo hoje as prioridades são muitas. Manter a cidade funcionando já é uma administração extraordinária. Se você conseguir manter Varginha estabilizada, com os atendimentos em todos os setores, nós já podemos nos sentir gratificados ao final do mandato. Então, esse ano, nós temos que fechar as contas. E, evidentemente, isso começou no dia 4 de janeiro, na primeira segunda-feira. Estamos cuidando disso. Medidas amargas serão tomadas ainda esse mês. Esse mês nós temos que fazer uma recomposição dos salários dos nossos servidores, que é uma medida justa, inadiável. O senhor está pensando em quanto que deve ser esse percentual? Aí, Euclides, eu vou te pedir um favor, para a gente deixar isso para o último bloco, para a gente falar sobre as perspectivas para esse ano de 2016. A gente focar um pouquinho mais na área cultural e voltar para o esporte, que o senhor bem falou aí em relação à CEMEL, né? O senhor recebeu no seu gabinete esse ano o ano passado, vários atletas, né? Que foram é bacana ver Varginha despontando Ótimo. Nesse cenário nacional e Muito internacional bom. também. Levamos o esporte, descentralizamos a CEMEL, levamos o esporte aos bairros, as caminhadas, as academias de rua que instalamos, aquela obra fantástica que foi feita lá
lá na Praça da Semig, lá na Vila Paiva, não é? Aquela academia, de rua, ficou uma obra bonita. Hoje a gente fica feliz quando passo por lá, vejo aquela quantidade de pessoas desfrutando daquele equipamento público. Então é saúde, é prevenção. Então a CEMEL fez um trabalho maravilhoso. A equipe está de parabéns e realmente podemos nos orgulhar do trabalho que foi feito na área de esportes em Varginha. E até na parceria com o Boa, porque essa semana mesmo a TV Princesa já noticiou em relação a 3 talentos de Varginha que já integram a equipe. Como que o senhor vê essa parceria? Isso é bom mesmo para a cidade, o time aí em E voga? o Boa continua em Varginha em 2016. O Boa continua em Varginha em 2016, não tem dúvida. O contrato termina no final do ano, embora né? esteja agora na Série C, que é possível qualquer time ir para ela, vocês viram a luta da Caldense para sair da D e ir para C. Sim. Não conseguiu. Então não é fácil. Então o Boa na Série C, mesmo na Série C, ele otimiza a utilização do nosso estádio. Hoje eu estava vendo, há poucos dias, uma reportagem sobre os custos dos estádios que foram construídos para a Copa, prejuízos de milhões, inclusive o Maracanã, um prejuízo enorme na manutenção desses estádios. Então, o próprio Boa, ele significa a otimização e a manutenção dos estádios. Hoje, o Rubro Negro e o Estádio Municipal têm realmente uma manutenção extraordinária, é um dos melhores estádios do interior de Minas Gerais. Então, o estádio Dilson Melo hoje, ele realmente é orgulho para Varginha e pode sediar competições como foi o final, né, do Mineiro ano passado, que teve que vir para Varginha pela estrutura do nosso estádio. Isso pode gerar receita também, né? Também. Né? Então, o Boa fica e essa informação que você passou de ter, né, o Boa aproveitado 3 talentos varginhenses, é a porta aberta para a motivação, para o estímulo a essa juventude que hoje pratica o futebol amador em Varginha, que tem tido da nossa administração um apoio incondicional. O Amadorzão está aí, o Ruralzão está sendo gestado para acontecer esse ano. Então, eu acho que o futebol amador também não ficou esquecido na gestão atual. E reforma de estádios também. A gente vai ter reforma aí de alguns estádios, né? Rubro Negro. E construção. Estamos construindo isso. O do Fátima também. O do Fátima, porque o que estava lá estava totalmente detonado. Estamos reformando o Rubro Negro e reformando também o lado do campo do sindicato. Tá certo. Ok, prefeito, uma pausa só então. O Jornal Cidade vai para o intervalo, logo voltamos com mais perspectivas para esse ano de 2016. Até já! Trouxe o passe que você pediu. Valeu, cara! O tráfico de animais silvestres é crime. Eles não são animais de estimação e devem permanecer na natureza. Não capture, não compre e não mantenha em cativeiro. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com o Jornal Cidade, edição especial Perspectivas para 2016. Para esse programa em especial, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Varginha, doutor Antônio Silva, para que possa fazer essas perspectivas, né? O planejamento, o que vai acontecer em nossa cidade nesse ano, um ano atípico, um ano eleitoral, onde a regra do jogo pode ser mudada a qualquer momento. Prefeito, falando no setor de turismo, Carnaval Varginha, vai ter carnaval esse ano? A prefeitura tem condição de bancar um carnaval esse ano? Não tem. Não adianta eu querer aqui fazer qualquer divagação, porque nós não temos condições financeiras de realizar o carnaval esse ano, como fizemos em 2015. Em 2015, nós preocupados, temos uma preocupação grande com a nossa juventude, mas esse ano, absolutamente, a exemplo de várias outras cidades do interior de Minas, não farão carnaval pela situação de penúria em que se encontram todas as prefeituras. Então, o carnaval é uma festa que eu gosto, que sempre nos mandatos anteriores procurei prestigiar, mas neste ano, infelizmente, eu não tenho possibilidade, é uma questão aí de ser responsável. Embora seja um ano eleitoral, não é? Mas eu não posso me dar ao luxo de comprometer a credibilidade, comprometer salários, comprometer pagamentos de fornecedores, manutenção da cidade, saúde, educação, iluminação e gastar dinheiro onde eu não posso.
Prefeito, falando O orçamento não comporta. de turismo também, falando sobre a porta de entrada para muitas pessoas que estão chegando à nossa cidade, que é a rodoviária. Há uma perspectiva aí de melhora, de reforma da rodoviária de Varginha? Nós estamos trabalhando nessa reforma e desde que assumimos, a rodoviária passou a ser uma preocupação nossa. A rodoviária em si, nós temos que considerar que é um prédio que foi inaugurado em 1982. Nunca teve Portanto, reforma? há 34 anos que ela vem passando por uma manutenção, mas ela nunca foi reformada radicalmente. Nós conseguimos fazer a troca, a substituição de todos os bancos, de todos os assentos. Estamos agora corrigindo aquelas falhas nas paredes? Nas cerâmicas, né? Nos revestimentos, piso. tanto do piso. É uma coisa antiga, os banheiros, a instalação hidráulica, ali é um desafio enorme, a instalação elétrica. E a reforma da rodoviária, para se fazer, ela tem dois problemas. Um, qual seria a alternativa que teríamos para tirar de lá os ônibus para uma reforma radical? E a outra, fazer uma reforma pontual, mantendo os ônibus lá. Mas para tudo isso é preciso de recursos. Nós tentamos conseguir recursos no Ministério das Cidades, no Ministério dos Transportes, mas não conseguimos. Então não houve possibilidade de conseguir recursos nessas áreas, até chegamos a idealizar, e não perdi isso de vista, a possibilidade de se construir uma nova rodoviária. Mas para isso eu teria que desapropriar uma área, num local adequado. Não temos. Cheguei a pensar aqui nesse Grêmio da F.L. Smith, próximo aqui. Seria o local ideal. Mas ele não tem a área necessária. Ele não tem a área necessária. Então, nós temos que pensar hoje, talvez, numa nova rodoviária, num projeto moderno. Compensa, então, construir uma nova rodoviária do que reformar aquela? Talvez sim. Talvez sim, e até porque você pode fazer isso numa PPP, numa parceria público-privada. Você concede a exploração econômica do terminal rodoviário por um número de anos, 20 anos, 30 anos, a empresa constrói, compra o local e faz o terminal rodoviário. Belo Horizonte está fazendo isso, não está? Várias cidades fazem isso. Prefeito, e o aeroporto, né? Já pensando, é outra porta de entrada, esses contatos com a empresa aérea, já está tudo certo, então? O aeroporto, possivelmente, se não houver nenhum contratempo, no dia 2 de março, a Azul retoma as suas linhas comerciais em Varginha. É só a Azul por enquanto, então? Por enquanto. Há uma possibilidade da Flauer, que também apresentou essa possibilidade, ela está dependendo de um licenciamento da ANAC, aí ela faria também voos em Varginha, partindo do aeroporto, no caso da Flauer, seria o aeroporto da Pampulha. E a Azul vai operar em Confins. Então, isso é o que está sendo cogitado aí, que dia 2 de março a Azul estaria em Varginha. Prefeito, em relação ao Memorial do ET, como que está o andamento daquela obra? Olha, aquela obra teve uma paralisação agora de final de ano, até porque uma paralisação estratégica financeira, porque o final de ano na prefeitura foi difícil, nós tínhamos um compromisso prioritário, que era pagar o 13º salário, pagar os salários rigorosamente em dia e pagar o máximo que pudéssemos de fornecedores, e fizemos isso. Então, o Memorial e mais algumas obras tiveram uma desaceleração no último trimestre de 2015 por uma estratégia financeira de fluxo de caixa. Mas nenhuma obra será paralisada, agora vamos retomar todas com todo vigor e queremos inaugurar o Memorial do ET ainda no primeiro semestre de 2016. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre desenvolvimento agora. A vinda das novas empresas, a gente já conversou um pouco sobre a Philips, mas não foi só a Philips. A gente tem o investimento do shopping também, que a gente vê ali, nem foi inaugurado totalmente, mas o estacionamento já está lotado, já tem muita gente indo ao shopping. Então, como que está essa área do desenvolvimento econômico aqui, prefeito? Olha, eu acho que foram muitas conquistas. Uma questão que foi muito importante foi o trabalho da Secretaria de Planejamento. O Verde, como secretário, ele desenvolveu ali um excelente trabalho de regularização de áreas junto com a Secretaria de Indústria e Tecnologia, onde tem à frente o secretário Pedro Gazola. Regularizaram-se muitas áreas até que foram doadas, mas que não tinha nem matrícula no registro de imóveis, não estavam desmembradas. Algumas outras tivemos que fazer retificações de áreas, escrituras que estavam vencidas. E nós regularizamos isso. E agora, no final do ano, nós
nós assinamos cerca de 8 ou 10 escrituras exatamente de investimentos na área de indústrias. E estamos agora podendo comemorar, né, o resgate do café solúvel, que a empresa Três Marias já está lá dentro, né, trabalhando, vai gerar empregos, a Medical System da Philips, que vem para Varginha já definido, a Duchen, que é aquela fábrica de biscoitos que está finalmente no termo no protocolo de intenções com o município, já foi assinado, com o governo do Estado, porque há também uma participação de incentivos do Estado. Aquele biodiesel que tinha aquela instalação lá abandonada, ociosa, nós conseguimos viabilizar uma indústria que vai se instalar ali para a fabricação de produtos dietéticos, produtos também para a indústria cosmética e de perfumaria, baseado, tendo como matéria-prima o café, que isso é muito importante. Então, essas questões estão muito bem encaminhadas e, a par de toda a situação econômica do Brasil, Varginha vem se destacando. O shopping é essa conquista extraordinária que nós acreditamos aí, a nossa equipe, a habilidade de intermediar a mudança de local, porque, na verdade, aonde o local inicialmente escolhido para a implantação do shopping não pode nem se comparar hoje com o local que ele está. Um local majestoso, de grande visibilidade e de fácil acesso, não apenas à população varginhense, mas também da região toda. O acesso muito da rodoviária, fácil. Exatamente. Prefeito, falando nessa questão do desenvolvimento de recursos, um ponto que gerou polêmica no ano passado, o IPTU. Como que fica essa questão? Está resolvida? O senhor acredita que esse é o caminho mesmo? Ou pode existir alguma mudança ainda? Não, o IPTU era uma medida necessária de justiça fiscal, de correção de uma defasagem de 19 anos. Então, não tinha lógica o município se dar ao luxo de deixar de arrecadar o que ele tem direito. Isso até é uma obrigação. O prefeito não pode se omitir. Então, a PGV, que é a Planta Genérica de Valores, ela sofreu uma atualização. Mas e aí cobramos em 2015 o imposto já próximo do valor, porque demos descontos substanciais para evitar que houvesse um impacto nas famílias, um impacto principalmente nos imóveis menos valorizados, que foram até beneficiados. Um percentual grande de famílias pagaram menos IPTU em 2015 do que em 2014. O valor vai ser o mesmo? E aí agora, sensibilizados com os problemas da economia e que o mercado imobiliário sofreu, né, os reflexos desses problemas, nós tivemos a preocupação de congelar o IPTU. Então, o IPTU de 2016 será exatamente o mesmo que os contribuintes pagaram em 2015. A Câmara participou dessa lei, tivemos a solidariedade e também, né, a compreensão da Câmara, e os senhores vereadores aprovaram esse congelamento do IPTU para 2016, porque ele ia aumentar por duas formas. Ele ia aumentar pela redução dos descontos e ia também sofrer uma recomposição da inflação, que hoje supera 10%. Então, esses aumentos não acontecerão no IPTU. Significa que estamos dando um desconto no IPTU, que seria em 2016, de 20%. A mais. Ora bem, nós estamos recompondo salários. Os custos de combustíveis, de medicamentos, de energia elétrica, de água, de telefone, tudo subiu. E a prefeitura está dando desconto no que ela arrecada. Por aí você vê as dificuldades financeiras. E essa recomposição de salários do funcionalismo, são 3.500 funcionários hoje na Prefeitura de Varginha. Qual é o índice que o senhor está pensando? Olha, em todos os anos eu consegui fazer a recomposição integral da inflação. E esse ano o meu propósito é manter essa iniciativa. Agora, nós ainda vamos nos reunir com o sindicato, estou esperando o fechamento da folha de pagamento, porque temos uma limitação pela lei de responsabilidade fiscal. A prefeitura tem um limite, ela não fica à vontade nisso, e nós estamos no limite. E a database mudou também, porque a database é janeiro agora é janeiro. Então, esse mês, nós vamos decidir isso, mas o meu propósito, a minha vontade, do meu coração, é que o servidor público municipal não pague essa conta do desarranjo praticado na economia brasileira. Ele não é culpado dessa inflação. E a prefeitura, pelo menos o meu pensamento inicial, é fazer das tripas coração para recompor
o salário dos servidores, no mínimo, na inflação. Eu só acho que pelo menos 5% aí, né? O índice, ou mais, né? O índice é mais, é 6. 6%. É 6 desses meses. Como que é a relação com o vice-prefeito e com a Câmara de Vereadores aqui em Varginha? Olha, a minha relação com o vice-prefeito está aí, pública e notória. É a melhor possível, leal, solidária. O nosso vice-prefeito trabalha de graça. Ele tem uma remuneração pelo cargo de vice-prefeito, mas aceitou o sacrifício e a responsabilidade de assumir a Secretaria de Planejamento, que é uma secretaria bastante delicada, de alta responsabilidade. Na Prefeitura, de princípio, ele assumiu a Secretaria de Governo. Então, o Verde tem dado uma demonstração de espírito público, de desprendimento, de disponibilidade e, acima de tudo, de amor pela cidade. Um parceiro mesmo, né? E eu tenho, aí modéstia à parte, sem qualquer vaidade, um histórico de bom relacionamento com os meus vices. E fui muito feliz nos 3 vices que tenho. O primeiro foi o doutor Marçal de Figueiredo, uma pessoa que dispensa comentários pela sua postura, pela sua educação, não é, pela sua vida pública, não é, foi vereador, foi vice-prefeito, vem de uma família que prestou relevantes serviços à nossa cidade, seu pai foi prefeito de Varginha, foi deputado federal, então foi uma convivência extremamente construtiva e harmoniosa, é meu amigo. Hoje é um dos grandes amigos que tenho em Varginha. Depois, no segundo mandato, tive como vice a dona Terezinha Delfraro, também outra companheira que prestou, né, um serviço extraordinário, assumiu como cota de sacrifício a Secretaria da Educação, não precisava, tinha remuneração, como o Verde tem, de vice-prefeito, que é equiparada à remuneração do secretário. Então, e hoje tem o Verde. Estamos terminando o mandato, né, contrariando algumas situações que em Varginha tiveram. Você sabe que os 12 anos que antecederam esse meu mandato, praticamente não houve essa harmonia entre o prefeito e o vice. O prefeito que foi reeleito, ele não combinou com o seu vice, né, eles tiveram uma divergência grave, e o segundo, que foi o que me antecedeu diretamente, também não combinava com o vice. O vice não tinha papel dentro da prefeitura. E a harmonia com a Câmara também foi importante nesse processo. Essa harmonia com o vice foi altamente construtiva e realmente é o que nós vamos mantê-la até o final do mandato. E com relação à Câmara, eu tenho que prestar aqui um reconhecimento que o relacionamento do Executivo com o Legislativo em Varginha foi altamente, eu diria, responsável. Eles compartilharam dos problemas da cidade, aprovaram 90% dos nossos projetos. Então, foi um relacionamento de independência, de respeito. Aqui nós demos o exemplo de independência dos poderes e de harmonia. Eu acho que Varginha serve como exemplo para o Brasil. Aqui não tem nenhum interesse que mantenha vereador submisso ao prefeito. Aqui a relação é de total independência nos ditames da Constituição Federal. Independência e harmonia entre os poderes. E eu agradeço aqui publicamente a Câmara pela sua solidariedade, pela sua lealdade e pelo seu compromisso com a cidade de Varginha. Prefeito, para encerrarmos então esse bate-papo aqui, que tão generosamente o senhor nos cedeu esse tempo, né, falando da perspectiva então para 2016 e perspectiva futura agora, né? O senhor continua, é um candidato à reeleição, o que o senhor está pensando? Quais são os destinos para Varginha? O senhor quer fazer parte disso? Olha, o homem público, ele não é dono do seu destino. Não é? Eu acho que a vida pública, ela nos tira, às vezes, né, de muitas coisas por uma questão de vocação. Eu não diria aqui que sou candidato à reeleição. Isso não é o momento, essas questões serão definidas no momento apropriado. Você tem aí as convenções partidárias, você tem todo agora um trâmite até julho, onde serão decididos os nomes dos candidatos. Eu entendo candidatura como uma convocação, e entendo uma eleição como uma missão. E isso eu tenho demonstrado ao longo da minha vida pública. Então, eu não sou dono da minha candidatura, ninguém é candidato de si próprio. Eu estou aqui para cumprir o meu mandato até o dia 31 de dezembro, se Deus assim o permitir. E ele tem sido muito generoso comigo e tem me dado mais do que eu mereço. O senhor acha que aquela pesquisa que foi divulgada pela Record
ela atesta que o senhor está fazendo o certo, porque o senhor está liderando a pesquisa, né? O senhor acha que... Eu acho que as pesquisas, elas retratam um determinado momento. Né? É preciso que as pesquisas sejam mais atuais. Né? Aquilo ali deixa a gente mais motivado, deixa a gente gratificado por haver uma forma de se aferir o reconhecimento da população. Agora, a prefeitura, ela é complexa, é um trabalho espinhoso, eu sei que não consigo atender todas as pessoas, nós temos falhas, temos deficiências na saúde, temos deficiências na limpeza urbana, na capina, o mato agora cresce muito rapidamente, os buracos, como eu disse aqui, se abrem para todo lado, mas a gente, a par disso, uma coisa eu posso deixar claro, nós temos um terceiro mandato sem polêmicas com a justiça, sem polêmicas com a moralidade pública, sem denúncias de corrupção. Eu acho que isso é uma coisa que eu posso levar como exemplo para os jovens e para a minha família. Ok, prefeito, gostaríamos de agradecer muitíssimo a sua participação, a gentileza de nos atender, para que você aí de casa pudesse saber um pouco mais das perspectivas para a nossa cidade, para o exercício desse ano, um ano que a regra do jogo pode mudar, o futuro já está às nossas portas. Agradeço muitíssimo a presença do prefeito municipal de Varginha, doutor Antônio Silva, agradeço também a participação especialíssima do jornalista Agnaldo Montesso, agradeço também a toda a equipe de profissionais da TV Princesa e aqui em especial ao pessoal da Todeschini, porque nos cedeu esse espaço para que pudéssemos dividir um pouco disso com você. Uma boa noite e até o próximo programa.